ok. Voltemos então. Vamos voltar aqui. Vamos voltar a falar sobre essa voz verbal, a voz dos verbos. Nós estávamos falando sobre a voz passiva aqui. Identificamos a você a voz ativa, ficou tranquilo. Agora, olha só a comparação. Vamos equiparar essas duas vozes nada. Essas duas construções de voz passiva aqui. Vamos ver? Você havia visto isso aqui, ó. Partícula passivadora sempre apresenta aqui um verbo na voz passiva. E se você pensar aqui exatamente no nome que esse termo apresenta, no nome que esse termo aqui traz, você compreende, porque o verbo na voz passiva, porque é um termo, uma pequena parte que é passiva esse verbo, tudo bem? Agora, vamos aqui, galerinha. Quando você estuda a voz passiva, eu vou escrever aqui no cantinho que eu não quero apagar isso daqui. Mas eu escreverei bem aqui, ó, tá? E depois eu faço um breve resumo a você. Vou escrever aqui, ó. Quando você estuda a voz passiva e é só dela que eu estou falando, eu não estou falando da ativa, eu não estou falando da reflexiva. Eu estou falando apenas da voz passiva. Então, quando você a encontra, você precisa entender que ela ainda é classificada assim, ó. Ou a sua passiva é analítica, olha que legal, ou a sua passiva é sintética. Ó, tudo bem? Ou a sua passiva é analítica ou a sua passiva é sintética. Estou falando da voz do verbo. Então vai. Rose, como é que eu diferencio isso daqui? Vamos devagar. Vamos aqui, ó, pouco a pouco. Só me responda. Exemplo número 1, vou exatamente enumerar isso aqui para você entender. Exemplo número 1 ou exemplo número 2? Só me responda, em qual deles você consegue enxergar a presença da partícula passivadora? Número 1 aqui, ó. Rosiana, número 1, no exemplo número 1, que eu consigo perceber a partícula passivadora. Então, pronto, gente. Pronto. Se você encontra a partícula passivadora, então é porque o seu verbo só poderá estar na voz passiva sintética. Pronto, olha aí, ó, sem sofrimento. Está vendo? Rosi, é só identificar a partícula passivadora. É só você identificar a partícula passivadora. Identifico a partícula passivadora, meu verbo só pode estar na voz passiva e passiva sintética. Entendeu? Deixa-me dar a luz aqui a você. Você só tem passiva sintética com partícula passivadora, viu? Não existe outra maneira de você ter uma passiva sintética, só se for por meio da partícula passivadora. E quando você encontrar a partícula passivadora, você tem de saber que o seu verbo já estará na passiva sintética. Entende isso? Então são duas coisas que sempre andarão juntas. Partícula passivadora, passiva sintética. Rose, eu quero uma passiva sintética, então terei de trabalhar com a partícula passivadora. Pronto. Entendeu? Olha este outro aqui, exemplo número 2. O local havia sido invadido por manifestantes. Opa! Preste bem atenção. É voz passiva. Mas cadê a partícula passivadora? Rose, eu consigo perceber pela construção do verbo. Isso, falaremos sobre isso daqui em instantes. Mas observe, não há partícula passivadora, não há mesmo, mas está na voz passiva. Isso, passiva sem partícula passivadora só pode ser agora o quê? Passiva sintética? Não, só pode ser passiva o quê? Analítica. Olha aí, ó. Passiva analítica. Entendeu, gente? Ok? Tranquilo demais? Então, passiva sintética com partícula passivadora. Passiva analítica sem partícula passivadora. Tá? Então, em princípio, eu colocarei assim para você, ó. A analítica sem partícula passivadora. Passiva sintética com o quê? Partícula passivadora. Pronto. Em princípio é isso. Vamos aprendendo os outros processos. Nós aprenderemos tudo isso, mas vamos devagar. Mas até aí você entendeu? Primeiro, para encontrar a passiva, eu preciso saber que o meu sujeito sofre uma determinada ação. Depois que eu encontrei a passiva, aí eu preciso entender se é uma passiva analítica, se é uma sintética. Encontrei a partícula passivadora, passiva sintética. Não achei a partícula passivadora, mas o verbo está na voz passiva, então já está na hora de você afirmar que se trata de uma passiva analítica. Perfeito, gente? Ok? Ótimo, ótimo. Que legal.
Apagarei, daqui a pouco trarei estes exemplos de volta para você analisar outro processo comigo. Mas vamos ver aqui, ó. Vou apagar só esta daqui de cima. Vou deixar isso aqui. Tudo bem? Estou apagando. Vamos lá, vamos analisar. Força, fé, nós conseguiremos. Tá? Nós conseguiremos. Então vamos aqui? Só um resumo. Voz passiva. Vou falar da passiva. É dela que eu estou falando. Como é que é, Rose? Como é que ela é classificada mesmo? Bom, você tem aqui ó, uma passiva sintética. E como é que eu percebo uma construção sintética, gente? Você se lembra aí? Você se lembra disso? Sintética. Vai acontecer o quê? Quando eu estiver trabalhando com verbo transitivo direto. Olha aí, ó. Com verbo transitivo direto, o que interessa é isso aqui, ó. O que interessa é isso aqui. Verbo transitivo direto mais uma partícula, o quê? Apassivadora. Pronto. Aí você tem um verbo na voz passiva e passiva sintética. É isso mesmo. Aí você já sabe. Agora, e a analítica? A analítica. Vai lá. Analítica. É quando não há partícula apassivadora, Rose. Isso também. Também é isso mesmo. É isso mesmo. Agora vamos aprofundar um pouquinho o conhecimento? Vamos lá? Você só tem a passiva analítica diante de uma locução verbal. Ó. Diante de uma locução verbal. Você só perceberá uma passiva analítica se estiver trabalhando com uma locução verbal. Mas é qualquer locução verbal? Não, não. É uma locução verbal bem especial. É uma locução verbal formada por um verbo auxiliar mais um verbo principal. Olha aí, ó. Rose, fato, né, Rose? Fato. Toda locução verbal é assim. Toda locução verbal tem o seu verbo auxiliar, o seu verbo principal. Eu sei. Eu sei. Mas eu estou chamando a sua atenção para isto aqui, ó. Não é qualquer verbo auxiliar. Para você ter uma locução verbal que forme uma passiva analítica, necessariamente este seu auxiliar aqui, ó, deverá ser o verbo ser. Ó, deverá ser o verbo ser. E este principal aqui, ó, deverá estar no particípio. Ó, ser mais particípio. Pronto. Olha aí. Ser mais particípio. Porque você sabe que numa locução verbal, o seu verbo principal, estou falando daquele principal, o último, o último que forma a sua locução verbal. Estou falando do principal. O seu principal, numa locução verbal qualquer, ele necessariamente estará em uma das formas nominais, ou infinitivo, ou particípio, ou gerúndio. Você sabe disso, como é que se forma uma locução verbal. Bom, mas em se tratando de um verbo na voz passiva analítica, esse seu principal necessariamente estará no particípio. Aquela forma nominal que, na sua forma regular, se finaliza em ado ou então o quê? Em ido. Amado, partido, bebido, fumado. E por aí vai. Na forma regular, termina em ado ou em ido. Não é assim? Legal. Então você tem aqui, ó. Verbo auxiliar ser mais principal no particípio, eu sempre terei uma passiva analítica. Eu vou falar de novo para você entender a importância. Escute essa. Eu estou diante de uma locução verbal e eu vejo nesta locução verbal ser mais particípio. Eu só estarei diante de uma passiva analítica. Entendeu? Eu vou falar de novo para você perceber aonde eu quero chegar. Querido, todas as vezes em que eu vejo ser mais particípio, eu preciso entender que já estou diante de uma passiva analítica. Entende? Ser mais particípio não traduzirá outra ideia. Só pode ser passiva e passiva analítica, pronto. Mas entenda isso também. Uma locução verbal, ela pode ser construída por 2 ou mais verbos. Rose, uma locução verbal na passiva analítica, ela só apresentará esses 2 verbos, o ser mais o principal no particípio? Não, não. Ela pode se apresentar com 3 verbos, 4 no máximo, gente, porque depois passou disso, bens a Deus. Mas você pode ter mais verbos formando a sua locução verbal. O que é que você tem aqui, se for passiva analítica, você terá assim, ó. Rose, façamos de conta que sejam 4 verbos formando a minha locução verbal. Você terá assim, ó. Verbo auxiliar, verbo auxiliar ser, mais o particípio. Passiva analítica. Rose, se a minha locução verbal for construída por 3 verbos, olha aí, ó. Verbo auxiliar ser, mais particípio.
Entende? Então, o importante é que você encontre ser mais particípio. O importante é que você encontre ser mais particípio. Tudo bem, gente? Ah, então, vamos lá? Olha só. O local havia sido invadido por turistas. Aqui você viu assim, ó. Havia sido invadido. São 3 verbos formando a locução verbal. Então, olha, aqui você tem um verbo auxiliar, sim, de fato. Aqui você tem outro verbo auxiliar, de fato. E aqui você tem o seu verbo principal. O último é sempre o principal. Agora, note. Um verbo auxiliar qualquer. Verbo auxiliar ser, está percebendo? Sido, vem do verbo ser, verbo auxiliar ser. Mas invadido, verbo invadir no particípio. Gente, é isso aqui que interessa. São 3 verbos, mas eu preciso ver isso aqui, ó. Ser mais particípio. Se é ser mais particípio, então o meu verbo só pode estar na voz passiva. E passiva o quê? Analítica. Olha, ó. Percebeu a diferença? Percebeu, tá? Então é assim. Só voltando, então, voz passiva. Como é que ela se constrói, Rose? Bom, se ela se construir por meio de transitividade direta mais uma partícula passivadora, então será uma passiva sintética, necessariamente assintética. Mas, se ela se construir por meio de uma locução verbal formada por verbo ser mais um particípio, então o que você terá será uma passiva analítica. Pronto, gente. Tranquilo isso, entende? Muito, muito legal. Muito legal. Agora, deixe-me só falar um pouquinho sobre este trecho aqui, ó. Sobre essa construção aqui, ó. Por manifestantes. Vamos lá? Você entendeu uma coisa? Só interprete comigo. Você havia pensado comigo anteriormente assim. Rose, esse local não fez nada. Fizeram alguma coisa com esse local. Fizeram o que com este local? Invadiram esse local. E quem foi que invadiu esse local? Você certamente pensou aqui, ó, os manifestantes. Ó, manifestantes. Foram manifestantes que fizeram alguma coisa com o local. Ótimo. Resumindo. Você conseguiu notar então que foram manifestantes? Ó, você conseguiu notar então que manifestantes é que fazem alguma coisa com o seu sujeito. Entendeu isso? Manifestantes é que fazem alguma coisa com o seu sujeito. Galerinha, a gramática nos afirma assim, ó. O ser que sempre faz alguma coisa, por exemplo, aqui invade, e faz alguma coisa com o seu sujeito, ser que invade o local, tá? Ser que vai praticar algum tipo de ação sobre o seu sujeito, recebe uma função sintática exclusiva. E de que função sintática nós estamos falando? Ser que vai fazer alguma coisa com o seu sujeito é sempre considerado o agente e agente da passiva. Olha aí, agente da passiva. Olha que bacana. Então você quer dizer que agente da passiva é o ser que pratica uma ação sobre o sujeito? É. Manifestantes é agente da passiva neste caso. Entende isso? Agora entenda a característica, uma das principais características de um agente da passiva. A gramática também nos afirma isto daqui, ó. Um agente da passiva é um termo obrigatoriamente preposicionado. Olha aí, ó. Um agente da passiva é um termo obrigatoriamente preposicionado. E o mais bacana de tudo, o agente da passiva, ele só vem representado por uma de 2 preposições. Você reconhece, você sabe aí que nós temos 17 preposições, né? Eram 18, nós retiramos a preposição per. Ficamos aí com 17 preposições. Mas entenda, só 2 preposições é que podem acompanhar o seu agente da passiva. Quais são essas 2 preposições, Rose? Ou será a preposição por, ou será ainda a preposição de. Mas, galerinha, só essas 2 preposições
é que acompanham necessariamente um agente da passiva. Então, eu estou analisando um período. Eu vejo um termo que parece ser agente da passiva, mas ele não está acompanhado de nenhuma dessas preposições, eu já descarto essa possibilidade. Aí, eu atribuo qualquer função a este termo, menos a de agente da passiva. Porque se for agente da passiva, ele necessariamente tem de estar acompanhado ou da preposição por ou da preposição de. Viu como é que fica bacana? Fica legal. Eu poderia ter dito, o local havia sido invadido de manifestantes. O local havia sido invadido de manifestantes. Só que, bens a Deus, a preposição por, ela manifesta essa ênfase a esta ideia de passividade, né? Mas eu posso usar tanto a preposição de quanto a preposição por num agente da passiva. É óbvio que eu não vou sair trocando à torta e à direito uma preposição por outra. Eu tenho de perceber a clareza do período, etc. Mas é fato que as duas acompanham um agente da passiva. Tudo bem, gente? Ok? Então está aí, ó. Por manifestantes, o seu agente da passiva. Legal isso, não é, galerinha? Tudo bem? Então, agora deixe-me colocar uma outra ideia aqui a você. Vou precisar, gente, apagar tudo. Vamos apagar. Vamos apagar. Como é legal estudar essas coisas, né, galerinha? Olha só. Aprendendo gramática sempre. Vamos aqui. Então, olha. Novamente, só recapitulando a questão da voz passiva. Só recapitulando. Vai lá. Você tem assim, voz passiva, ela é, voz passiva. De novo, vamos lá. Ela pode ser, ela pode ser sintética, não é assim? Voz passiva sintética. Você já sabe como funciona. Ela pode ser analítica. Ela pode ser analítica. Agora vamos a um outro aqui, uma outra característica. Só que antes de eu colocar essa característica, veja só, trarei aqui a você, Quando você trabalha, só abertura de um parênteses, já eu volto aqui, né? Só abertura de um parênteses. Quando você trabalha com verbos, você já pensa logo na relação, vou colocar verbo, você já pensa logo na relação verbo-complemento. É assim, gente, verbo-complemento. Quer ver só? Quando você pensa em verbo transitivo direto, você logo pensa no complemento chamado o quê? Objeto direto. Quando você pensa no verbo transitivo indireto, você pensa em que complemento? Objeto indireto. Quando você pensa nas duas transitividades ao mesmo tempo, verbo transitivo direto e indireto, você pensa no complemento objeto direto e no complemento objeto indireto, não é assim? Quando você pensa no verbo intransitivo, você pensa no complemento chamado adjunto adverbial, complemento circunstancial, quando ele pede, porque você já sabe que às vezes ele dispensa esse complemento, aí você já sabe disso, nós já falamos a respeito. Quando você pensa no verbo de ligação, você logo também pensa no complemento chamado o quê? Predicativo, e predicativo do sujeito. Mas, galerinha, também você deve pensar assim, Quando eu vejo um verbo na voz passiva, o complemento dele precisa ser um agente da passiva. Olha aí, O complemento dele é um agente da passiva. Olha que bacana. Viu só? Então, olha. Assim como a transitividade direta exige o objeto direto, assim como o verbo de ligação exige o predicativo, a passiva também exige um agente da passiva. Então, o agente da passiva é sempre o complemento de um verbo que está na voz passiva. Só que também é fato. Se eu trabalho com verbo de ligação, o meu complemento tem de estar explícito. Se eu trabalho, por exemplo, com verbo transitivo indireto, o meu complemento tem de estar explícito, claro. Mas o complemento do verbo na voz passiva nem sempre estará explícito, é lógico, vou mostrar aqui a você. Nem sempre estará explícito, só que ele vai ter de existir. Só que ele tem de existir. Porque o complemento de um verbo na voz passiva é sempre o agente.
Só que às vezes ele aparece lá de forma explícita, às vezes o autor não quer ou não pode mostrar quem é que pratica uma determinada ação sobre o sujeito. Em outras palavras, o seu agente da passiva existirá, só que se apresentará no seu período de forma indeterminada. Mas ele existe. Então, olha, agente da passiva, ora estará explícito. Eu vou dizer assim, ó, explícito ou então determinado. Às vezes ele estará apenas determinado ali dentro. Ora ele estará o quê? Indeterminado. Ah, mas que ele existirá, isso é fato, ok? Que ele existirá, isso é fato. Então, só complementando aqui. Verbo na voz passiva, ele pode se apresentar numa passiva sintética, ele pode se apresentar numa passiva analítica e ele trará um complemento. Ó, complemento. Que complemento é este? O agente da passiva. Olha só. O agente da passiva. Mostrarei esses detalhes e outros exemplos a você a respeito do verbo e seu complemento, só que na nossa próxima aulinha, porque agora o nosso tempo já está acabando, já está se finalizando, e eu preciso parar por aqui. Mas, pessoal, é tranquilo pensar em voz verbal, não é? Tranquilo, não há nada assustador nisso. Mas é com calma, é com tranquilidade, gente, sem desespero, sem desespero. Com tranquilidade nós chegaremos lá. Tudo bem? Então vamos encerrar por aqui. Espero você no nosso próximo encontro. Gente, que Deus abençoe. Até a próxima, se assim Ele nos permitir. Ok? Grandes abraços.